Salve galera, muito bom dia, né? Aqui é o Gil e hoje aqui nós vamos falar, né, sobre simulado. Esse que é o nosso primeiro módulo, nossa primeira aula aqui na verdade. Quero entrar em alguns detalhes com você, trabalhar algumas premissas aqui e depois a gente desenvolve tudo que a gente tem para poder falar sobre simulado, tá bom? Primeira coisa, né? Eu não vou perder muito tempo aqui explicando vocês, né, algumas teorias, algumas coisas, entrando muito em detalhes, né? Eu acho que vocês provavelmente já ouviram o suficiente de muitas pessoas, muitas coisas, né? E eu tô aqui para poder te falar o que é que funciona e o que é que não funciona na prática, sentando a bunda na cadeira estudando, né? Então, sendo bem sincero, eu não tô tão preocupado se você vai concordar ou se você vai discordar. Minha preocupação máxima aqui é te explicar como eu faço, o método que eu desenvolvi até aqui, ah, e vai caber a você, né? Se você segue a metodologia de outra pessoa ou não, e se você vai julgar, né? Se o que eu falo que ele é pertinente ou não. Eu passei muito tempo ouvindo muitas pessoas, né? Desde 2019, desde outubro de 2019 foi quando eu comecei a estudar de fato. Então, desde Evandro Guedes, da parte lá do AlphaCon, depois foi o Paulo Bilischi, de estratégia, muitas pessoas de muitos lugares. E a conclusão a que cheguei é que muitos deles, né, há muito tempo, já não faziam ideia do que é sentar a bunda na cadeira e estudar, do que é sentar a bunda na cadeira e resolver 120 questões. E o tempo mudou, né, de lá para cá, muita coisa muda de ano para ano, né? E a gente consegue falar uma parte de ferramenta que não tinha antes, que hoje já tem. Vários recursos não tinha no TEC. O próprio Q-Concurso também era um outro Q-Concurso. O próprio AlphaCon era um outro AlphaCon. Outras ferramentas, né, não existiam, como o DSO, curso preparatório. Não existia o Estudei, aplicativo de gerenciamento de estudo. Não existia aí Projeto Caveira, como a gente conhece hoje. Então, N ferramentas mudaram, né? Muitas coisas surgiram no mercado, de forma que muitas das técnicas e do que eles falavam não funcionava. E só quem senta a bunda na cadeira para poder descobrir, né? E então eu quero ir mais direto ao ponto. Eu não estou tão preocupado se você vai concordar ou discordar de mim, aqui nesse canal especificamente, né? Obviamente, se você, né, a gente tem contatos, a gente conversa, você quer compartilhar, né, o que você pensa comigo, vai ser muito bem-vindo, né? Eu nunca rejeito pessoas que pensam diferente de mim, muito pelo contrário, né? Eu sou muito aberto a ouvir isso daí. Quem me conhece sabe do que eu tô falando. Críticas, sugestões, enfim. Tô sempre muito aberto mesmo, de verdade. Mas aqui nesse canal, né, eu não vou entrar em muitos pormenores com vocês, não. Hoje a informação é muito fácil, né, é muito acessível. Eu vou trabalhar alguns pontos aqui críticos. E como eu já disse em alguns lugares, né, eu não sou um mentor de concurso, não sou um mentor da Polícia Federal. O que vocês encontram aqui é o Gil, com a experiência que ele tem, com a bagagem que ele tem, com os erros e acertos que ele tem, e o que ele testou que funciona e o que não funciona. E sendo bem sincero com você, eu sou muito metódico em tudo que eu faço, tudo que eu testo. Então eu tenho um registro diário de tudo que eu tenho, como se fosse um diário de anotação. Tenho vários desses relatórios em vídeos, eu tenho várias planilhas, eu gosto muito de fazer análise de dados. Então tem muita cautela, né? Na hora de filtrar, na hora de testar, de implementar cada variável dessa no meu estudo. Então, eu sei o que eu estou falando, eu tenho a confiança e tranquilidade de poder falar o que eu estou falando aqui, né? Enfim, então eu queria introduzir essa aula aqui, fazendo essa introdução. Depois eu queria falar com você sobre algumas verdades e mentiras, né, que eu já ouvi sobre simulado, que talvez você também até hoje, né, acredite nisso aí. Talvez algumas delas serão bobinhas, né, talvez você já saiba de todas elas, mas vamos lá. As principais mentiras que eu já ouvi, né? Para você aumentar a sua nota, você tem que fazer mais simulado. Não é verdade, o simulado não aumenta a nota. O simulado, na verdade, ele é quase como se fosse uma amostragem do seu conhecimento. Simplesmente isso. Ele não... O fato de você aumentar a quantidade de simulado não quer dizer uma boa técnica de revisão. Obviamente, estou fazendo 120 questões. Sim, mas a forma com que você faz essas 120 questões é muito diferente de você pegar 120 questões no TEC, por exemplo, ou numa lista impressa. O que você tem que fazer é muito diferente. A sua cabeça, o que você faz ali, são outros 500. Você deve corrigir as questões que errou. Não, você não deve apenas corrigir, né, as questões que você erra, você deve corrigir tanto questões que você errou, que acertou, deixou em branco. O que vai mandar se você vai corrigir aquela questão ou não é o simples fato de você ter estudado ou não aquele assunto. Então, se você não estudou aquele assunto, considerando que existem muitas questões ali que você
errou e que deixou em branco, de assuntos que você estudou, você não deveria se preocupar com as questões que você deixou em branco porque você não via a teoria. Desde que você não pare de progredir na teoria, esse problema ele vai ser resolvido lá na frente, tá bom? Então, não se preocupa com isso. Ah, devo fazer questões de erros ou não? Na prática, caderno de erros, né? Na prática, fazer caderno de erro é uma das maiores perdas de tempo que você vai ter na sua vida. Porque um caderno de erro não te serve de muita coisa, porque é como se você tentasse memorizar uma parada que não vai ser perguntada daquela forma mais vezes, entende? Então, o que você precisa fazer é encontrar o que você errou e fazer múltiplas questões daquele assunto. Por exemplo, eu errei uma questão sobre média geométrica. Você não se lembrava que era média geométrica e você acabou errando, confundiu ela com a média harmônica, dando exemplo, ou vice-versa. E aí, você vai lá e vai decorar como resolve aquela questão especificamente. Não, aquela questão ali, obviamente, você deve aprender como faz ela, mas não adianta você resolver aquela mesma questão dezenas de vezes, né? O que você precisa fazer com aquela questão é encontrar o assunto por trás dela e fazer outras questões sobre aquele assunto. Por quê? As provas, elas cobram aquele mesmo assunto de diferentes pontos de vista, principalmente o Sebrasp. Ele não vai repetir uma questão. Raros os casos onde ela repete a questão, ou um assunto que já foi tão cobrado que, por mais que você tente cobrar diferente, vai acabar repetindo um tipo de questão que já foi cobrado anteriormente em alguma prova, que seja por uma outra banca, né? Mas a regra é essa, que um raio nunca cai no mesmo lugar duas vezes, para questões, né? Então o ideal é que você faça mais questões daquele assunto do que ficar tentando memorizar aquele caderno, aquela mesma questãozinha que você errou. Beleza. Técnica de chute, aumenta a nota de simulado. Essa aqui é bem polêmica, né? Existem várias pessoas que te orientam, falam para você aplicar a técnica de chute. Só que existe um problema gigante aqui. A técnica de chute ela tem uma margem de erro considerável, de 4 a 5%, se você analisar. Senta a bunda na cadeira, pega os gabaritos, vai no TEC, né, na parte de concurso, seleciona a banca Sebrasp, últimos concursos, 2023, 2022 e até 2021 e 2024. Deve ter alguma prova da banca Sebrasp já. A gente está no meio de 4 meses, né, mês 4, então você já deve encontrar, é só você pegar o gabarito e você analisar lá. Se essas duas técnicas, a do 3-2 e a do 50-50, ela acontece, você vai descobrir que existe uma margem de erro. E com a margem de erro de 5%, isso é uma questão considerável. Imagina aí, de 100 questões, você erra 5. Você marca 100 questões, você errou 5, obviamente você foi para 90 pontos. Só que se você joga isso ali mais ou menos na nota de corte, né, que a gente imagina para o próximo concurso, 80 pontos aproximadamente, você tem 80, você, em tese ali, né, 90 pontos, vamos colocar lá. Enfim, não importa qual que é a conta aqui, 5% vai te tirar uma boa quantidade de nota. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, por mais que 5% seja um número pequeno, dentro de um concurso como Polícia Federal, essa margem de erro vai te custar caro. Qual que é o outro problema da técnica de chute? Que a técnica de chute, ela, enquanto você está estudando, testando aquilo em simulados, você está o tempo inteiro se atrapalhando, né, na sua correção. Porque enquanto a sua correção era para você simplesmente ir lá e marcar o que você sabe, para aquilo que você não sabe vir à tona, ou seja, em branco, ou as que você acha que você sabe ou você erra, vir em forma de erro ou em forma de questões em branco, na verdade você mascara ela, você marca questões, você torna mais difícil a sua correção, para você chegar naquela questão, nas 120 questões, saber filtrar o que de fato você chutou, o que de fato foi técnica de chute, o que de fato ali foi porque você errou confiante. Então, você acaba se enviesando, né? Você suja muito a sua base de dados, que deveria ser uma base de dados pura, né? É como se você estivesse ali inserindo dados falsos, e a sua análise ela vai ser tendenciosa. Por mais minucioso que você trabalhe com os dados lá na frente, você contaminou a entrada de dados, todo o processo ele vai ser contaminado. E aí você tem dois problemas. Então não treino técnica de chute nos simulados, mas você vai querer fazer no dia da prova? Então a chance de você fazer cagada no dia da sua prova é muito maior do que de você conseguir acertar, tá bom?
Uma outra premissa que está implícita, né, nessa técnica de chute é que você deve marcar 120 questões. Isso não faz sentido. Por que não faz sentido? Por causa que a prova Sebrasp, ela não foi feita para você gabaritar a 120. Ela foi feita para você saber e marcar o que você sabe, né? Obviamente, se você sabe tudo, você marcaria tudo. Mas quando você não sabe tudo, a nota de corte de 75 pontos líquidos para a Polícia Federal no último concurso, por exemplo, é uma nota generosa, né? Se você parar para, 75 de 120, a gente poderia deixar várias questões em branco. Então, por que você vai se forçar a marcar todas elas, sabendo que isso pode aumentar a sua taxa de erros, seu percentual de erros e, consequentemente, anular várias questões que você teria acertado? Não faz sentido, né? Então, imagina lá uma prova da Polícia Federal, onde você marca 80 questões, beleza? Vamos pensar na nota de corte 75. Você marcou 80 questões, daquelas 80 questões ali, você erra 4 questões. Então a sua nota líquida teria sido acerto menos erros, né? Que foi 76, menos 4, 72. Pronto, você aqui está com a nota de 72 pontos líquidos. Agora imagina que se você não tem essas 4 aqui. Gil, é um cenário muito radical. Obviamente seria muito difícil você simplesmente só acertar questões. Mas o que eu estou querendo te dizer é que qualquer erro ele é prejudicial, entende? Independente de qual que seja a proporção, um erro na banca Sebrasp ele vai te atrapalhar muito. Então, não há essa premissa, essa prerrogativa de que você deve marcar 120 questões. Não caia nessa cilada, né? Ainda mais agora nesse período de preparação, que você ainda não fechou o edital, é ainda mais arriscado você aderir a essa técnica de marcação. A sua correção vai ser mais difícil, vai ser mais trabalhosa e você vai enviesar seus dados bastante, beleza? Outra, né, é dizer que simulado é só mais uma lista de questões. Já falei sobre isso. A forma com que você vai para um simulado é muito diferente. Enquanto aqui no simulado você cara, não posso errar. Na lista de questões tá tudo bem se eu errar, porque se eu errar aqui eu posso aprender como faz certo. Eu não erro na prova. Ah, mas o simulado não é a mesma coisa? Sim e não. Você pode errar no simulado porque você ainda não está na prova, é verdade. Só que você não quer errar no simulado exatamente porque você quer simular a prova. Então você não pode admitir errar num simulado, entende? Porque se você se permite errar ali, você provavelmente vai se permitir errar no seu simulado. Ou o que vai acontecer? Você vai chegar na sua prova de simulado, na sua prova, e você vai ficar com tão pouca confiança de arriscar algumas questões, de marcar algumas questões, que você vai pecar pelo excesso. Você vai marcar poucas questões do que deveria. E aí as questões que era para você dar uma arriscadinha ou marcar mesmo com um leve, né, desconforto ali, né, sem confiança, que te faria acertar aquela questão, você não marca e você vai acabar marcando questões que você não deveria, para poder, quando você chega no final, que poxa, eu marquei 65 questões, não dá nem a nota de corte, isso aqui se eu acertar 65, você vai falar, putz, eu tenho que marcar mais questões. E aí o que você vai fazer? Você vai procurar isso em questões que você não deveria marcar. Então, a melhor forma de você treinar o dia da prova é simular o dia da prova com um simulado. Um outro erro muito comum é você fazer simulado sem treinar a redação. E isso aqui é um grande problema, né? Porque você perde o timing de prova, então das 4 horas e 30 ali, você fica perdido naquela prova, porque você vai gastar uns 50 minutos mais ou menos com redação, se você faz um tipo de rascunho, se você transcreve ali, né? E se você não é um nerd, né? Não tem tanta facilidade para poder fazer redação. E aí você atrapalha o seu tempo de prova, sem falar que é mais uma pressão sobre você que pode te desestabilizar. Então, é super importante que você treine redações sempre que fizer um simulado, ainda que você reduza a quantidade de simulados, tá bom? Eu tenho de mandar para correção? Seria o ideal que você mandasse para correção. Se você não pode mandar para correção, manda no grupo. Usa ChatGPT, inteligência artificial, para poder corrigir pelo menos os seus erros crassos, né? Que seja um erro ortográfico gritante, que seja um erro de estruturação gritante, que qualquer aluno consiga perceber. Isso vai te ajudar a melhorando, né? Ainda que a passos curtos,
o seu nível de redação, tá bom? Agora, Gil, você já falou um tanto de coisa aí que não é o simulado, mas o que é o simulado e como que faz um simulado, então? Já tratei, né, os contrapontos aqui, fui falando as mentiras e fui falando a verdade logo em seguida, mas o simulado, eu queria que vocês pegassem uma visão que faz muito sentido, né? Não sei se vocês sabem, mas eu sou formado em gestão comercial, eu trabalhei muito tempo, né, com análise de dados aí, né, informalmente, não sou formado nessa área, flerto muito, né, com a pós-graduação aí, mas o concurso nesse momento não me permite, né, fazer uma pós-graduação em ciência de dados, mas é uma parada que eu curto muito, né, para enviar mais estatística e estudando estatística, para a Polícia Federal, inclusive. O simulado, ele nada mais é do que a realidade, né, a realidade nua e crua da sua preparação, porque quando você vai para a questão, o simulado, você marca somente que, pô, esse aqui eu sei, esse aqui eu não sei, esse aqui eu sei, esse aqui eu não sei, esse aqui eu achava que eu sabia, mas eu não sabia. Quando você faz isso, você tem a oportunidade de ter dados brutos, né? Dados que você precisa tomar decisões, né? Fazer análise sobre esses dados. Então, o simulado é nada mais que isso. Então, não faz sentido, não entra na minha cabeça, quando a pessoa fala, hoje eu fiquei mal com minha nota do simulado. Eu fiquei chateado com minha nota do simulado. Cara, não faz sentido, né? O que você deveria ficar mal? É pela sua preparação, porque se você chega no simulado, você vai ao médico e você fala, pô, tá mal, isso aqui é um diagnóstico, você recebeu um diagnóstico do médico, ó, você tá mal, você tá com uma doença aqui, se você continuar assim, você vai morrer, né? Então, a nota o resultado ó, você tá ruim no simulado, você tá ruim na preparação, se você não melhorar, você não vai passar, beleza? Então, é isso que ele tá te falando. Só que a gente vai falar depois sobre uma meta de simulado específica que ela é realizável, de forma que você vai ter muito claro qual que é a próxima meta que você deve atingir. E quando você atinge, e até você atingir essa meta, né? Então, por exemplo, a nossa meta vai ser mais ou menos assim, tá? Ó, a prova vai vir daqui, sei lá, 10 meses. Nesses 10 meses, nos 5 primeiros meses, eu vou fazer 5 simulados, um simulado por mês. Depois disso, eu vou fazer, né, 2 ou 3 simulados por mês. Então, ótimo. Então, no primeiro mês, você tem 5 simulados. Nos 5 primeiros meses, você tem 5 simulados. E nos outros 3, você tem 15 simulados. Né? 3 simulados por mês nos próximos 5 meses ali. Então, você tem um total de 20 simulados. E aí, hoje, vamos supor que você esteja tirando 30 pontos. Então, você vai lá, hoje tirando 30 pontos. Cravado. 30 pontos. E aí, vamos supor que para você passar, e aqui sejamos realistas, né? A sua meta não vai ser 120. Porque você já começou atrasado, você estudou mal, você demorou muito tempo para poder acordar, para levar a sério seus estudos, ou você resolveu fazer isso agora há muito pouco tempo. Então não adianta você botar uma meta de 120 pontos, ela vai ser inatingível, vai ser frustrante todo esse processo. Então coloca uma meta realista. Sendo bem sincero com você, uma meta de 85 pontos líquidos, se está tirando em simulado, daqui 10 meses, é uma meta muito boa, razoável. Estou setando vocês para baixo? Claro que não. Eu tô querendo que vocês se conformem com 85 pontos? Claro que não. Quero que vocês continuem pensando o mais próximo de 120. Só que pensar em 120, beira sandice, concorda comigo? E no fundo você sabe disso. Por mais que você tente mentir para você mesmo, falando, não, eu quero 120, eu vou conseguir 120. Isso é mentira, seu cérebro ele não consegue acreditar nisso. Então preciso que você abaixe sua régua nesse momento para que você se coloque no seu lugar e você fale, putz, isso aqui é realizável. Seu cérebro precisa acreditar que isso é possível, eu vou te mostrar como. E a gente vai trabalhar essa meta depois, uma aula específica. Mas vamos lá, a gente está tirando 30 pontos. Para você chegar nos 85, você tem 55 pontos. Concorda comigo? Só que desses 55 pontos, você tem quantos simulados? 20 simulados para você fazer. Então, 55 dividido por 20, você tem 2,75 pontos por simulado. Ou seja, vamos arredondar para cima, 3 pontos por simulado. 3 pontos. E essa semana você tirou 30 pontos. Lembrando que nos 5 primeiros meses a gente vai fazer um simulado apenas. Então, no próximo simulado, sua meta é tirar 33 pontos. E seu simulado você vai ser daqui a 30 dias. É possível ou não é subir 3 pontos? Tá entendendo? Então, nesses 5 primeiros meses é o momento onde você vai precisar fechar o edital. Você tem 5 meses para fechar esse edital. Para depois você entrar em somente modo de revisão. Fechou? Então, o que você vai fazer?
você vai trabalhar com consistência. Então, quando você faz o seu simulado e você traça essa meta específica, poxa, você lista lá os 20 simulados, 3 pontos por simulados ali, agenda a data certinha de cada simulado e você cumpre essa data, não tem como você não subir de nota. Porque é gradativo. Só que qual que é a sua expectativa? É sair de 30 para sair para 36, é sair de 30 para chegar nos 40, é fazer 45. E aí, você é louco, né? Você tomou uma pedrada na cabeça, não tem cabimento, né? Você acha que você chegou agora, que você vai ter salto estrondoso. Na preparação para a Polícia Federal não existe salto milagroso. Aceita que dói menos, né? Aqui a verdade ela é nua, ela é crua para você. O salto aqui, ele é um salto pequeno, né? É um passo. Não há nem que você falar em salto aqui. Você está falando em salto, você está comprando fórmula mágica, né? Você está fazendo alguma coisa errada no seu processo. Algo de errado não está certo. Vai acontecer de você sair de 30 e tirar 45 pontos? Vai. Mas dane-se, você não vai aumentar a sua meta por causa disso. Você vai se manter naquela meta ali específica. Porque essa sua meta, você precisa estar dentro dela no longo prazo. Então você precisa fazer ela com consistência. Tá acima da meta? Ótimo, comemora. Tá acima da meta? Ótimo, comemora. Agora, tá abaixo da meta, você vai trabalhar mais. A gente vai falar sobre isso aqui. Vai estar abaixo da meta? Pronto, pelos próximos 15 dias na sua vida você não tem descanso mais de final de semana. Você vai aumentar 1 hora por dia, você vai tirar alguma coisa da sua rotina, nem que seja sono. Você vai tirar 1 hora por dia para aumentar suas revisões. E aí sim você vai trabalhar nas suas dificuldades. Nesses próximos 15 dias você repete seu simulado. Não deu certo, você vai repetir por 7 dias de novo. De novo, refaz um outro simulado. Até que você esteja dentro da sua meta. É assim, né? Você dobra. Se não der certo, você dobra. Né? Para você conseguir atingir essa sua meta de simulado. Então, os simulados são dados. Então, não crie tantos sentimentos assim em relação à sua nota. O que você precisa se preocupar é o que esse simulado está falando para mim sobre a minha preparação. E o que eu vou fazer nas próximas semanas com base nesses dados. Então, são dados, é uma análise bruta que você deve fazer sobre o seu simulado, tá bom? Beleza. E desse simulado, você vai tirar tudo, né? A gente vai sugar o máximo disso aqui. Vocês vão ver que vocês vão espremer, sabe? O limão, quando você está fazendo a limonada, sei lá. Pô, cara, falta sair a casca, né? No suco. É isso que a gente vai fazer com o seu simulado. Então, a gente vai entrar em todas as matérias que você já estudou. Vai listar os assuntos que você errou, que você deixou em branco, que você já passou pela teoria. E aí a gente vai listar, fazer sua lista de revisão. Entre um simulado e outro você vai bater nessa lista de revisão. E aí eu duvido você não subir de nota fazendo isso aqui. Seguindo essa metodologia de revisão. Que é você entra no seu simulado, você vai frio, implacável, como a gente fala. Simplesmente analisar o simulado. É isso que eu preciso de você. Que você sente e analise friamente os dados. E depois a gente vai tomar decisões com base nesses dados. Beleza? Isso que é simulado. Uma amostragem, dados brutos. Não existe sentimento em relação a simulado. O que existe? É o sentimento de satisfação em relação ao processo. Porque hoje o simulado ele é resultado do que você fez lá atrás. O próximo simulado é o resultado do que você faz hoje e o outro simulado. Bota isso na sua cabeça. Se você mudar isso aqui, essa sua forma de entender simulado, eu tenho certeza que você vai tirar um fardo das suas costas em relação ao seu simulado. Você perceber que você tem que avançar apenas 3 pontos por simulado, você sobe com consistência, entende? Inclusive, esse vídeo está aqui no YouTube porque eu resolvi abrir essa aula aqui, que é do nosso módulo sobre correção de simulado. A gente aprofunda cada um desses temas para que vocês caiam para dentro do projeto Polícia Federal, né? Não é à toa que eu estou fazendo isso aqui. Então, é isso que a gente vai fazer aqui dentro. Vou ensinar vocês, vou dar todas as ferramentas que precisam, enfim, várias coisas aqui, várias coisas que eu uso, né, que eu faço aqui, metodologias, desde planilhas, a outras ferramentas, como eu estudei, como Todoist, como o Agenda, tudo isso vai trabalhar em favor dessas dificuldades. Então, eu vou te passar todos os métodos certinho nas próximas aulas. Nessa aula eu só queria trabalhar essas verdades e mentiras, e a gente vai ter uma outra sequência de aulas aqui, tratando cada um desses tópicos específicos, né? A gente vai falar aqui também sobre
quais os melhores projetos simulados, com que frequência fazer simulado, como fazer simulado, em que hora fazer simulado, né? A gente vai trocar ideia sobre isso aqui. Quais são os preparativos de um simulado. A gente vai falar sobre como fazer essa análise, né, na prática, como a gente faz a correção, qual que é a ordem da matéria que você vai escolher para poder marcar. Então, tudo isso a gente vai falar e vai discutir aqui dentro desse módulo de simulados. Então, enfim, espero te ver nas próximas aulas. Deixa aqui embaixo o seu depoimento, né, sobre isso aqui. Compartilha com alguma pessoa que faça sentido, né, para ela ver esse vídeo aqui com você também. Compartilha nos grupos, isso vai me ajudar pra caramba. E principalmente quero ouvir de você. Pô, Gil, essa sua aula mudou minha forma de pensar simulado. Se essa aula não mudar, eu duvido que ao final de toda essa sequência de aulas que a gente vai falar sobre simulado, você não vai sair aqui com a mentalidade renovada. Você vai sair daqui com um fardo, né, desatado das suas costas, porque você entendeu que, na verdade, o seu simulado é só um dado. Você está no caminho certo, né? Se você está seguindo o passo a passo, se você está ficando dentro da meta que a gente traçou aqui, você vai com certeza se deixar evoluir muito mais facilmente em outras matérias por causa dessa simples mudança, tá bom? Então é isso, tamo junto, espero você na próxima aula e você aí que está assistindo no YouTube, espero que você faça parte do projeto Polícia Federal. Clica aqui embaixo, né? Você vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais da ferramenta, da plataforma, de tudo que tá incluso, né, nesse pacote aí. Então, tamo junto e até a próxima.